Oi, pessoal, eu sou do Crônicas do Medo. Hoje, meu avô vai contar uma história que ninguém deveria ouvir à noite. Então sente-se e ouça essa história comigo. Quem cresceu na roça aprende cedo a ouvir o silêncio. À noite, quando o vento passa pelas árvores, quando os grilos cantam, quando a lua clareia o caminho de terra, tudo isso faz parte da vida. Mas existe um tipo de silêncio que não é normal. Eu me lembro bem da primeira vez que senti isso. Não havia vento, não havia insetos, nem os cachorros latiam. A roça inteira parecia parada, como se estivesse prendendo a respiração. Naquela noite, meu pai apagou o lampião mais cedo do que o normal e disse algo que eu nunca esqueci. Se você ouvir seu nome vindo do mato, não responda. Quem viveu na roça sabe. Quando um adulto fala isso, é porque algo já aconteceu antes. Na roça, a gente aprende cedo a reconhecer a voz de quem mora com a gente. Mesmo no escuro, mesmo de longe, a gente sabe quem está chamando. Por isso, quando aquela voz ecoou do mato, meu sangue gelou. Ela me chamou pelo nome, certinho. Do mesmo jeito que minha mãe chamava quando o café esfriava na mesa. Vem aqui. Não foi grito, não foi sussurro. Foi calmo demais, próximo demais. Meu primeiro impulso foi responder, dar um passo para frente, mas a mão do meu pai me puxou para trás com força. Ele não disse nada, só balançou a cabeça, devagar. A voz chamou de novo, dessa vez um pouco mais impaciente, como se estivesse irritada por eu não obedecer. O que mais me assustou não foi a voz em si, foi o silêncio depois dela. Nenhum grilo, nenhum sapo, nem o vento. Meu pai finalmente falou quase sem mover os lábios. Se fosse gente, estaria do lado de fora da cerca. Foi aí que percebi. A voz vinha de dentro do mato fechado, onde ninguém anda, onde ninguém deveria estar. E então ela tentou outra coisa. Mudou o tom, mudou a voz. Agora parecia alguém chorando. Na roça existem regras que não estão escritas em lugar nenhum. Ninguém explica, ninguém ensina. A gente só cresce sabendo que não pode quebrar. Meu avô dizia que, quando algo te chama à noite, você nunca deve responder de primeira. Não importa se for a voz da sua mãe, do seu irmão, ou até de uma criança, porque aquilo que chama, aprende. Ele escuta o jeito que você fala, o tempo que você demora, o medo na sua respiração. Diziam que, se você respondesse, a coisa do mato dava um passo mais perto. Se respondesse de novo, ela já estaria do lado da cerca. E se abrisse a boca pela terceira vez... Bom, ninguém nunca soube explicar direito o que acontecia depois. Só diziam que a pessoa nunca mais era a mesma. Tinha um vizinho nosso que ignorou a regra. Jurou que ouviu a esposa chamando perto do rio. Ele saiu com a lanterna e voltou horas depois. Não tinha marca de ataque, não tinha ferida. Mas ele não olhava mais nos olhos de ninguém. E toda noite sentava na varanda encarando o mato, como se ainda estivesse ouvindo algo chamar por ele. Até aquele dia, tudo era só som. Vozes, chamados, regras antigas. Mas houve uma noite em que o mato respondeu de um jeito diferente. Eu estava ajudando meu pai a fechar o galinheiro, quando percebemos que os cachorros tinham parado de latir. Não correram, não rosnaram. Só ficaram imóveis olhando para o mesmo ponto do escuro. A lua iluminava o começo da trilha. E foi ali que vimos. Algo estava de pé entre as árvores. Não parecia grande demais, nem pequeno demais. Parecia errado. Tinha forma humana, mas os braços pendiam longos demais. A cabeça não se movia. O que mais me marcou foi que ele não andava. Ele apenas mudava de lugar quando a gente piscava. Num segundo estava perto da árvore, no outro, mais próximo da cerca. Meu pai segurou minha cabeça e sussurrou: "Não encara." Mas eu encarei. E naquele instante tive certeza absoluta de uma coisa. Aquilo sabia exatamente quem eu era. Depois daquela noite, ninguém mais dormia direito. Não porque algo aparecia,
mas porque a sensação nunca ia embora. As galinhas começaram a morrer sem barulho, nenhuma pena espalhada, nenhuma marca de ataque. Os cachorros se recusavam a sair depois que o sol se punha. Eles iam até a porta e voltavam com o rabo entre as pernas. E eu comecei a ouvir passos ao redor da casa. Não eram rápidos, nem pesados. Eram passos pacientes, como se algo estivesse caminhando devagar, contando o tempo. Meu pai dizia que aquilo acontece quando você quebra a regra mais antiga, encarar de volta. Porque quando você encara, deixa de ser invisível. Teve uma noite em que acordei com a sensação de que alguém estava me observando pela janela. Eu não levantei, não chamei ninguém, só fechei os olhos e fiz de conta que não estava sendo escolhido. Muita gente pergunta por que histórias assim nunca têm um final claro. Mas a verdade é que elas terminam do mesmo jeito que começaram, sem aviso e sem despedida. Depois daquela fase, nada mais aconteceu de forma direta. Não vimos a criatura novamente. Não ouvimos passos tão claros. Só que isso nunca significou que tinha acabado. Porque quem cresce na roça aprende cedo uma coisa. Quando o mato fica quieto demais, é porque algo está ouvindo. Com o tempo, meu pai começou a fechar as janelas antes do pôr do sol. Minha mãe passou a rezar em voz baixa, sempre no mesmo horário. E eu aprendi a não olhar para fora quando sentia aquela sensação. Aquela certeza estranha de que, se eu levantasse a cabeça, veria algo parado do outro lado. Anos depois, já adulto, voltei àquela casa. Estava abandonada. O mato tinha tomado tudo. Mas havia algo que continuava exatamente no mesmo lugar. A trilha. A mesma trilha que levava até a beira do mato. A mesma onde, naquela noite, algo decidiu me observar. Eu fiquei parado ali por alguns segundos, não por coragem, mas por respeito, porque certas coisas não querem ser entendidas, elas só querem ser lembradas. E talvez seja por isso que essas histórias continuam sendo contadas. Não para assustar, mas para avisar. Se você cresceu na roça, sabe exatamente do que eu estou falando. Você já ouviu passos que não eram de gente. Já sentiu um arrepio sem motivo. Já teve a sensação de que o escuro estava observando. Se você nunca passou por isso, talvez seja porque sempre seguiu a regra mais importante de todas: não encarar de volta. Porque quando você encara, algo aprende o seu rosto. E algumas coisas nunca esquecem. E lembre-se, isso não é uma história, é uma crônica do medo.